Viva! É com muito entusiasmo que encaramos o tema desta Electric Talk, em que vamos falar de economia azul. Este videocast é realizado em parceria com o Crédito Agrícola e também está disponível no formato podcast. Os oceanos fazem parte integral da história, cultura e economia do nosso país. Graças às nossas características geográficas, Portugal possui uma vantagem geopolítica muito significativa que se materializa no acesso aos recursos do mar e que podem ser aproveitados para acrescentar valor, seja na produção de energia, seja no aproveitamento de matérias-primas. Naturalmente, este privilégio vem acompanhado de enormes responsabilidades na proteção deste ecossistema e da sua biodiversidade. Este equilíbrio entre a exploração dos recursos marinhos e a proteção e restauração dos oceanos depende de uma complexa colaboração entre a academia, a gestão pública e a iniciativa privada. E poucas pessoas compreenderão melhor todos os aspectos deste equilíbrio do que Helena Vieira. Bióloga de formação, com mais de 24 anos de experiência profissional, Helena é uma empreendedora experiente, fundadora de 4 startups, 2 delas em áreas científicas e tecnológicas. Foi ainda diretora-geral da Política do Mar, de março de 2020 a março de 2022, e atualmente é investigadora, coordenadora e detentora de uma cátedra na área de Economia do Ambiente e Gestão Sustentável e Circular de Recursos Naturais. Olá Helena, muito obrigado por estar connosco para conversar sobre esta temática. Obrigada pelo convite, será um prazer. Helena, alimentação, energia, cosmética, produtos farmacêuticos, alguma coisa que o mar não nos possa providenciar? O oceano é muito mais do que só estas coisas mais, digamos, físicas que nós conseguimos ver deles, como disseste, a alimentação, por exemplo. A maior parte das pessoas não tem noção, mas o oceano providencia 50% do oxigênio que respiramos, absorve 90% do excesso de calor que nós todos produzimos na Terra, o que neste momento atual que vivemos é crucial. É o maior semiduro de dióxido de carbono, ou seja, da poluição de gases de efeito de estufa que nós produzimos, absorve, por exemplo, 4 vezes mais do que as florestas. E todo este conjunto de serviços que o oceano nos proporciona são chamados serviços dos ecossistemas, que nós não vemos, mas que são imprescindíveis para nós todos estarmos aqui na Terra. E, portanto, há este conjunto primeiro de serviços que nós não conseguimos ver que o oceano nos proporciona. E depois há todo um outro conjunto de coisas que o oceano nos dá, além do peixe que comemos, dá-nos, por exemplo, algas que têm diferentes aplicações. Desde a indústria têxtil, não sei se sabes, que podemos, por exemplo, extrair fibras de umas algas para fazer novas fibras têxteis, que são todas elas muito mais biodegradáveis e amigas do ambiente. Têm produtos como enzimas e moléculas que nós podemos extrair, por exemplo, para tornar a indústria mais limpa do papel, a indústria da cerveja. Os nossos detergentes que usamos em casa têm estes compostos. Tens também toda a energia que ainda não temos capacidade de retirar do oceano, mas que poderá ser o futuro de uma energia limpa que nós vamos ter. Portanto, há aqui um conjunto de facto, de bens e serviços que o oceano nos dá, que a maior parte das pessoas não vê. E eu muitas vezes chamei isso um bocadinho uma revolução invisível, quase, que está presente no nosso dia-a-dia, está presente desde que a Terra é terra habitável, mas que nós não sabemos que ela está ali. Mas apesar de todo este potencial que nós falamos da economia azul, para um país como Portugal, os resultados não ficam um bocadinho aquém das expectativas que são criadas. Como é que nós podemos criar valor com este nosso acesso privilegiado aos oceanos e garantir que essa mais-valia tem um impacto positivo na vida dos portugueses? Então, essa é a pergunta favorita que eu gosto que me façam, porque eu vou tentar desmistificar essa ideia. Acho que a maior parte das coisas, a questão principal aqui é não há informação a ser veiculada ao cidadão comum de forma clara. A economia do mar é a terceira maior economia em Portugal. Só é suplantada por 2 economias não comerciais, que é a educação e a saúde. Okay? E, portanto, só isso que quer dizer que tem um valor imenso. Se quiseres números, ela representa cerca de 5,4% do valor acrescentado bruto, 5,1% do PIB, 5% das exportações e 4% do emprego. Parece-te pouco? Todos estes números são maiores do que, por exemplo, o valor da agricultura junta com a agropecuária, são maiores do que o vinho, as pessoas não sabem,
são maiores do que os valores da cortiça, que as pessoas também não sabem, que são produtos que as pessoas veem mais facilmente como sendo relevantes na economia portuguesa. Portanto, o setor em si é grande. E se compararmos com a Europa, em que a economia azul representa cerca de 1,5% do GDP, portanto, em Portugal é 5,4%. Nós estamos bem acima da média europeia e somos uma das principais nações marítimas, digamos, do mundo. E eu acho que as pessoas não conhecem estes valores e por isso não têm esta noção de que não é assim tão importante. Depois há uma outra questão, é que a economia do mar abrange um conjunto de setores que é muito diversificado. Vai desde o transporte marítimo, dos cabos submarinos, o turismo costeiro e de mar, mas também inclui os portos, inclui a pesca, inclui a aquicultura, inclui as algas, inclui a biotecnologia azul, inclui as energias renováveis. Portanto, há aqui um conjunto, uma gama tão vasta de setores que se calhar nem os próprios às vezes se ligam diretamente à economia azul, mas isto tudo é economia azul. Agora, o que é que falta? Falta aquilo que falta fazer em qualquer economia, que é esta transição verde, esta transição para uma economia mais sustentável e mais circular aqui. Para ter um impacto mais positivo na vida dos portugueses, eu diria que falta, de facto, implementar uma grande parte das estratégias que Portugal tem desenhado. Portugal é um dos poucos países que tem estratégia nacional para o mar desde 2006, se não me engano. Houve uma antes dessa, um bocadinho menos pública, mas existe. Já vamos na terceira Estratégia Nacional para o Mar, tem financiamento próprio dirigido ao mar, tem programas de apoio e de incentivo à iniciativa privada no mar e à investigação e desenvolvimento. Portugal é um dos principais países na produção científica, nas ciências do mar. Tem um problema aqui a seguir. Não somos capazes ainda de transformar este conhecimento em valor acrescentado. E, portanto, há aqui um conjunto de, digamos, de estratégias públicas, de incentivo público, que não é necessariamente só financeiro, é mesmo estratégico, de políticas públicas, que ainda faltam ser implementadas. E depois apoiar aquelas que já existem e que estão no mercado e que estão a fazer bem. Nós, por exemplo, temos exemplos fantásticos de transformação sustentável da indústria de construção naval, de fabrico de barcos e de embarcações que hoje usam energias limpas. Esse know-how está em Portugal, a engenharia portuguesa. Temos a capacidade das energias renováveis oceânicas, que eu acho que no contexto atual desempenha um papel fulcral e pode efetivamente ser aquele passo de Golias que nós precisamos para um dia mais tarde poder dizer agora sim o mar é importante para Portugal. Nós temos a capacidade de exportar energia limpa e de ser fornecedor de energia limpa. E isso é algo que eu julgo que Portugal está a fazer bem, não é? Com este concurso que saiu agora dos 10 mil gigawatts, ou milhões, nem sei bem qual é o valor, mas é uma coisa astronómica em termos de valor e, portanto, eu diria que estamos no caminho certo. Falou da intervenção, no fundo, pública, não é? E o excesso de regulação e a burocracia, pelo menos em alguns setores, nós vemos que são um entrave significativo à iniciativa empresarial. E no setor da economia azul, isto também se verifica? Sim, eu diria que sim. Há de facto aqui um conjunto de legislação, decretos-lei, portarias, que são muito antigos, que são até, digamos, obsoletos e que às vezes ainda permanecem em vigor e já não estão adaptados àquilo que é a realidade hoje da economia azul. Dar um exemplo muito concreto de uma em particular que eu conheço e tenho trabalhado, que é a diferença que nós fazemos entre a agricultura, portanto, cultivo em terra de coisas verdes, vegetais, fruta, ou que seja, e a aquicultura de algas, que no fundo as algas são plantas marinhas também. E a aquicultura de algas pode ser feita também em terra, portanto, ocupando espaço de terra, pode ser feito junto, por exemplo, às rias. E o tratamento é completamente diferenciado, porque existem algumas peças de legislação que diferenciam isso. Porquê? Porque há 20 anos atrás a aquicultura era de peixe, não era de facto de algas. E isto ainda não foi alterado, mas não quer dizer que os governantes atuais e passados não estejam conscientes disso, estão. Há um conjunto de legislação que é necessário alterar e que está a ser trabalhado para ser alterado, porque depois todas estas peças estão elencadas, isto não são trabalhos, digamos, lineares. Por outro lado, por exemplo, os licenciamentos das atividades económicas no mar. Muito tem sido simplificado, surgiram, inclusive, digitalizado, centralizado uma série de procedimentos que estavam dispersos em vários organismos e muito tem sido facilitado. Portanto, eu acho
que há efetivamente ainda barreiras legais ao início da atividade ou ao desenvolvimento e expansão, algumas até são no caso da expansão da atividade nas áreas da economia do mar, principalmente nas áreas novas, naquilo que são os setores emergentes que não existiam há 20 ou 30 anos atrás. E a legislação vem sempre atrás, vai acompanhando esta pressão. Qual é a importância das organizações internacionais e dos acordos globais no equilíbrio entre a proteção dos oceanos e a exploração dos seus recursos? Nestes acordos, estamos a falar de acordos como o Acordo de Paris ou o Protocolo de Nagoya, que pretende proteger a biodiversidade e transitá-la ou transformá-la em valor de uma forma justa e equitativa. Por exemplo, os compromissos voluntários que saem das Assembleias das Nações Unidas ou da Conferência dos Oceanos que houve o ano passado, os textos das COP, a famosa COP26, que pelo menos pela primeira vez relacionou o oceano com o clima. Tudo isto tem um valor político enorme, de criar um momento, digamos, na sociedade civil e nos países que aderem e assinam estes acordos, para todos navegarmos para um objetivo comum de sustentabilidade, de proteção, de equilíbrio, de desenvolvimento conjunto de tecnologia, também acontece, e de procura de soluções para problemas que são comuns. Porque eu até posso pescar muito, sei lá, no mar da Noruega, ou poluir muito nos Estados Unidos, mas o impacto não é necessariamente sentido nem no mar da Noruega, nem no mar dos Estados Unidos, é sentido num outro local. E, portanto, este é um problema de todos. Nesse sentido, estes acordos são relevantes. Portugal tem sido pioneiro, tem assinado a maior parte destes acordos, tem proposto soluções e compromissos aqui e criam este momento. Qual é a desvantagem destes acordos, na minha perspectiva pessoal? São voluntários e, portanto, no fim não há ninguém a quem prestar contas a não ser apenas a todos os que assinaram, dizer, olha, cumpri isto, mas não cumpri aquilo. Relativamente ao financiamento destes projetos de economia azul, quais é que são as alternativas que existem para as empresas reunirem o capital necessário para o desenvolvimento da sua atividade, o arranque de um novo projeto? Ok, portanto, tudo isto depende da fase em que o projeto está a começar, da sua origem e do tipo de financiamento que se procura. Se estivermos a falar de valorização de resultados científicos ou de um cientista que decide ser empreendedor e que quer levar avante um primeiro resultado, temos um percurso que inclui o financiamento público de ciência, bolsas, projetos, depois normalmente vão a business angels e já temos aqui alguns investidores que têm sensibilidade particular para estes temas, mais da sustentabilidade, do clima, da economia verde e azul. Por fim, temos agora, finalmente, algumas capitais de risco e alguns fundos de capital de risco a começarem a ser especializados e, portanto, a não serem generalistas. Temos em Portugal pelo menos 2 muito especializados na economia azul. Temos na Europa já vários fundos também especializados naquilo que se chama economia verde e azul e, portanto, isso é bom, porque é importante que quem investe o dinheiro também perceba que estes ciclos de investimento são diferentes, por exemplo, de um ciclo da IT ou de um ciclo de uma outra área, como a farmacêutica, por exemplo. São, de facto, fundos diferentes, com ciclos de vida diferentes. E depois temos, numa fase mais final, ou digamos numa fase de crescimento e de expansão, equity funds ou a própria banca. Já começa a haver banca interessada, inclusive, em apoiar estes financiamentos mais sustentáveis e com outro cariz e com outros indicadores de eficiência. E isso também é importante. Portanto, existe aqui uma cadeia de valor de financiamento que convém cumprir e não passar passos aqui à frente. Para terminar, peço-lhe que identifique qual é que é a sua maior preocupação relativamente às questões da economia azul, que não teve tempo para resolver no seu período relativamente curto de serviço público, e que medida ou medidas gostaria de ver implementadas para as resolver. O trabalho público nunca acaba, não é? Portanto, pois, há sempre coisas que se conseguem fazer e outras que ficam por... Eu dizia que o meu serviço público não foi só o tempo que eu tive na DGPM, que ainda foram mais de 2 anos, mas eu faço serviço público desde o momento em que dou aulas na universidade, e isso já faço há muitos anos, desde 2000 e pouco, e aí estou a fazer serviço público de formação dos cidadãos futuros e dos futuros decisores, inclusive é nesta área da economia azul. Mas eu lembro-me que do tempo que lá passei numa altura muito particular da história da humanidade, não é? Numa altura em que houve a pandemia Covid, e acho que o que mais me preocupa tem 2 vertentes. Por um lado é o apoio real e dirigido a facilitar a vida a quem já está no terreno a fazer acontecer. E, por exemplo, isto é verdade nos exemplos de que falei de legislação que ainda está obsoleta, de incentivos fiscais que nós podemos dar a quem faz bem versus
quem faz mal, e isso sei que fizemos algumas coisas, mas não tivemos tempo de fazer tudo. Uma outra vertente tem a ver com a dinamização de todo um ecossistema, o chamado ecossistema empreendedor azul, que começou ainda na minha vigência, inclusive com a ajuda do Plano de Recuperação e Resiliência. Por exemplo, com a criação, eu lancei as sementes daquilo que foi a componente 10 Mar, que inclui um conjunto de 8 infraestruturas em Portugal, chamadas do Hub Azul, para desenvolver no país inteiro sistemas de apoio físico ao desenvolvimento de áreas como a aquicultura, a inovação, a biotecnologia, as algas, a robótica, e isso eu lancei essas sementes, pus as coisas a andar, mas não fiquei para ver o desenvolvimento. Agora estou envolvida do outro lado, não é? Estou a ver acontecer e, portanto, gostaria de ter tido mais tempo para apoiar estas duas grandes vertentes. Eu gostaria muito de ter trabalhado numa componente mais fiscal, de agilizar o fazer bem e o incentivo às empresas que, de facto, têm um impacto positivo no ambiente e conseguem desacoplar o rendimento monetário do dano no ecossistema. Mas isso já obrigava a conversas muito difíceis com o Ministro das Finanças. Era preciso ter conversas muito, muito complicadas e gostaria de ter tido tempo de ver, digamos, a obra feita daquilo que começámos, mas de resto penso que quem lá está continua a fazer um bom trabalho. Muito bem, Helena, foi um gosto estar aqui consigo a conversar sobre este tema. Obrigada. Muito obrigado. Prazer. Nós voltamos em breve com mais um Electric Talk.